que é folga, né? Glória a Deus. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de nós ir para a palavra. Quantos pastores titulares aqui de igreja local? Só um do cônjuge, não precisa ser o cônjuge, só um dos dois do cônjuge, né? Quantos pastores titulares nós temos aqui que cuidam de igreja, que lideram igreja? Me ajuda a contar aí, por favor. Não temos mais? É só isso? Pastor titular, líder de igreja. Conta para mim. Amém. Obrigado, queridos. Amém. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus, então. Isaías 60, verso 1. Nós vamos ler 1, 2 e 3. Isaías 60, 1, 2 e 3. Enquanto você abre sua Bíblia, enquanto você liga a sua Bíblia, eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer pela porta aberta. Me sinto muito feliz, muito realizado por estar aqui com vocês, todos. Pastor Emerson, que me fez o convite, que confiou, nunca tinha me visto pregar, mas foi no profético, meu. Pastor Jefferson Sena, que nos conectou. Pastor Jefferson já me conhecia. Depois o Gui, o Guilherme, né? Pastor Guilherme, o pastor Valdemir foram lá em Araquari, né? Foi bênção de Deus aquele tempo lá. E Deus tem nos conectado, isso é bênção do Senhor. Estou muito feliz, sou grato a Deus por esse convite, pela confiança. Louvo a Deus também pela vida do Neto, que me acompanha sempre. Tem sido bênção em minha vida. Aleluia. Ele foi um instrumento de Deus para curar a paternidade em mim. E eu fui um instrumento de Deus para curar a paternidade nele. Foi bênção de Deus nas nossas vidas. Nós viemos tudo arrebentado, irmão. Tudo esmangalhado, só de Jesus na nossa vida. Eu sempre digo que meu ministério está em cima de 3 tripés. O primeiro, um tripé, né? 3 pilares. O primeiro é soberania. Porque a única forma da escolha de Deus para mim é a sua soberania. Porque eu mesmo não me escolheria. E Ele me escolheu. Então, soberania dele. Não consigo explicar por que Ele me escolheu. Quando Ele falava comigo de manhã, quando eu era novinho, Deus falava comigo, eu olhava para o meu irmão mais velho, que era um exemplo obediente. Irmão, eu era bagunceiro demais. Eu incomodava o professor. Escola dominical incomodava os professores, era uma luta. Aí quando Deus falava comigo que tinha uma grande obra, eu olhava para o meu irmão e falava, eu acho que ele errou, é contigo. Contigo. Aí depois eu fui entendendo que era comigo mesmo. Primeiro é soberania, segundo é misericórdia. Porque a misericórdia é a causa de eu estar aqui, de eu não ser consumido. E o terceiro é graça, porque o que Ele tem nos dado, irmão... Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que merecemos. E graça é Deus nos dá aquilo que não merecemos. Nós merecemos ser destruídos, mas Ele com seu amor nos derrama a sua graça. Então todos os dias tem 3 coisas que tem que ser renovadas em nós. Todas as manhãs tem 3 coisas que tem que ser renovadas em nós. Grave isso, que isso é importante. A primeira coisa que tem que ser renovada em nós todas as manhãs é as misericórdias do Senhor. A palavra de Deus diz em Lamentações 3 que elas se renovam cada manhã. A segunda coisa que tem que se renovar todas as manhãs é o homem interior. Porque Paulo vai falar aos Coríntios que embora o homem exterior se corrompa e se destrua, o homem interior se renova todos os dias. Também tem que ser uma renovação diária. E a terceira, pastor, a terceira é a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz de cada dia. Então grave isso. Todo dia à noite eu entrego para Jesus a minha cruz. Não é dele. A igreja que eu pastorei não é dele. Ele que não é minha, é dele. Ele é o pastor, eu só sou pastor auxiliar. Quando eu entro em parafuso, eu digo, Senhor, não é esse problema, não é meu, é Senhor. Estou aqui só para lhe ajudar. Como é que nós vamos fazer? Então eu entrego para o Senhor todos os dias, porque daí de manhã eu reconheço que eu não sou nada. Aí eu acordo de manhã e digo, Senhor, eu preciso da tua misericórdia para esse dia, porque senão eu vou ser consumido, eu vou ser destruído, eu vou ser arrebentado. Segundo, eu digo, Senhor, renova o meu homem interior, renova o meu espírito, fortalece o meu espírito. E por fim eu digo, o Senhor quer que eu seja pastor hoje de novo?
O Senhor quer que eu continue pastoreando a sua igreja? O Senhor quer me dar de novo a minha esposa, porque é sua? O Senhor quer me dar de novo o meu filho, que é seu também? O Senhor quer dar de novo as minhas responsabilidades, porque cruz é responsabilidade. E ela tem que se renovar todo dia, porque se você ficar 2, 3 dias sem se renovar, você vai achar que é sua, que é seu. E não é seu, é dele. Não sei nem porque eu estou falando isso. Mas nós temos que renovar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Senhor, tua misericórdia, o teu Espírito e a tua cruz. Tudo é dele, nada é nosso. Sempre foi sobre ele, nunca foi sobre nós. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra, que hoje nós temos hora marcada, né, pastor? Nós temos, céu não, vamos lá. Isaías 61 diz assim: levanta-se, eu estou lendo, eu acho que eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, se eu estiver equivocado. Mas você vai ler na NVI e também não vai mudar muito. Talvez vai ser só refúgia, né? Refugie, né? É isso? Aqui a minha diz assim, ó, levanta-se e resplandeça, porque já vem a luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Olha só isso, irmão. Mas sobre você, olha para quem está do teu lado e fala assim, sobre você. Isso aí não é voz de profeta, irmão. Primeiro que não é voz de quem tomou café, e segundo não é voz de profeta. Olha lá, faz aquela cara de profeta. Como é que é a cara de profeta? Tem cara de profeta, não? Olha lá e diz assim, mas sobre você. Aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Isso aqui é lindo demais, irmão. O mundo está em trevas, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Verso 3, agora o verso 3 eu vou ler no profético. O Rio Grande do Sul se encaminha para a sua luz. O Brasil e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Aleluia. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Te louvamos por esta manhã. Tua presença está aqui. Tua glória paira sobre este lugar como brisa suave. Nós queremos mais da tua glória, Senhor. E eu sei, Pai, eu tenho pedido a Ti, depois desta palavra, com entendimento. Eu quero pedir um derramar da tua glória sobre esse lugar. Que sobrecaia sobre este lugar uma fé para abrir portas para o sobrenatural. Que a tua unção venha e organize tudo, Pai, para que a tua glória possa reinar. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar você rapidamente dentro do texto. Imagine uma cidade devastada pela guerra. Muros derrubados, casas em ruínas, corações abatidos. E eu quero que você olhe todo esse cenário no mundo espiritual. Deus vai te tirar do natural, porque hoje eu quero que você veja a real situação da geografia onde você colocou. Eu vou ministrar muito sobre o Rio Grande do Sul, mas isso cabe para Natal, isso cabe para Maceió, isso cabe para Goiás, isso cabe para Araquari, isso cabe para Curitiba, cabe para qualquer lugar. Você precisa visualizar a sua cidade com um mapeamento espiritual. A gente é muito preso no natural. A gente olha as coisas muito dentro do campo natural. E nós temos que fazer um diagnóstico do mundo espiritual onde nós estamos. Eu sei que vocês fazem isso. Mas imaginar esse contexto de cidade devastada, de muros arruinados, derrubados, casas em ruína, corações abatidos, corações feridos, corações idólatras, monumentos idólatras, no meio desse cenário todo de treva, de guerra, Deus traz um direcionamento profético, e Ele faz um anúncio profético, dizendo, e rompendo com todo o silêncio, e Ele fala, levanta-te,
levanta-se, resplandeça, porque já vem a luz do Senhor e a glória do Senhor está raiando sobre você. Israel estava vivendo momentos difíceis, momentos de trevas, como nós temos vivido no Brasil, momento de trevas. As trevas estão densas em nossa nação. O sistema das trevas tem imperado, tem dominado, tem reinado. Só que é interessante que Deus não fala assim, olha, esperem a situação melhorar. Deus não está falando para o povo de Israel, olha, espere as coisas ficar boas, as coisas ficarem tranquilas, espera o mar ficar calmo. Não, ele não diz isso. Ele diz, levantam-se, porque a minha glória já brilhou. Eu vou me empolgar hoje, estou até quero cuidar com a minha voz, mas não. Ele não diz assim, olha, calma, fica quietinho, vai melhorar as coisas. Daqui a pouco, as coisas vão melhorar. A política vai mudar. Não. Deus está dizendo, a resposta não está lá. A resposta está aqui. A minha glória já raiou. Eu já liberei. E nós temos que entender que não é a ausência de trevas que faz o reino avançar. Não é. Não é a ausência de dificuldade, de guerra, de batalha, de principados, de potestades que faz o reino avançar, mas é a presença da glória de Deus em meio às trevas. Ela vai abrindo caminho de forma sobrenatural e você, como soldado do Senhor, vai marchando triunfantemente, porque a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Isso já foi declarado. O livro de Apocalipse, ele está ali para mostrar o Rei dos Reis, aquele que venceu, aquele que está acima de todas, e uma igreja triunfante, que é a noiva do Cordeiro. Essa igreja, ela baixa em glória, ela vai de glória em glória, ela avança de glória em glória, ela é aperfeiçoada de glória em glória, e você vai triunfando em glória, mas em algum momento da história, nós esquecemos da glória. E a única coisa que é capaz de mudar a circunstância é a glória de Deus. Nós não podemos esperar que as circunstâncias mudem. É a glória de Deus que muda as circunstâncias. Não podemos esperar que as situações mudem, que as circunstâncias mudem, que as coisas melhorem. Não. Nós temos que resplandecer a glória do Senhor, porque a glória do Senhor muda ambiente. A glória do Senhor, ela abre portas. Ela prepara a geografia. Mas isso é uma questão muito importante, não tem a ver com Deus aqui. Às vezes a gente fica chorando e orando e dizendo, Senhor, quando é que essa situação vai mudar? Quando é que vai mudar a realidade neste lugar? Deus está dizendo, cara, levanta-te e resplandeça, porque a glória do Senhor já raiou. Então não tem a ver com Ele, tem a ver conosco. Ele já liberou o que precisa ser liberado. É necessário nós acessar. Mas nós andamos no raso, andamos pela intelectualidade, agimos por estratégias humanas, trabalhamos dentro do campo natural, queremos resolver de forma técnica, queremos abraçar a sociedade de forma assistencialista e achar que isso vai mudar alguma coisa. Não, trevas só são dissipadas com a glória de Deus, ponto. E Deus tem me levado a lugares para pregar isso. Por quê? Porque a gente quer substituir o poder do Espírito Santo e o manifestar da glória, e nós começamos a criar estratégia.
Não, se eu fizer isso eu vou mudar essa realidade. Se eu fizer aquilo eu vou mudar essa realidade. Se eu fizer aquele outro, não. Se eu me levantar e me posicionar, a glória que o Senhor já liberou vai raiar. E aonde as trevas encobrem, a glória do Senhor irá dissipar toda a treva. Irmão, tem coisa que é mais simples do que a gente imagina. A grande dificuldade da igreja do Senhor Jesus hoje não é a falta de recurso espiritual para avançar em meio às trevas, é justamente a falta de discernimento espiritual de quem somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não estou brabo, tá? Eu não estou brabo, eu só falo assim porque eu me empolgo. 1 Coríntios 11:30, ele diz, olha, é por causa disso, é por isso que falta de discernimento. Por isso que nós nos tornamos fracos, doentes e adormecidos. Paulo está dizendo, por causa disso, há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. É falta de discernimento espiritual, falta de entendimento espiritual. E daí a igreja de Cristo, que era para ser triunfante, pujante, relevante, se torna uma igreja fraca, adormecida, doente. Por quê? Porque não entende o que é o mover da glória de Deus, não entende o que é o manifestar da glória de Deus. Mas vem um tempo, o Senhor está levantando os seus filhos, o Senhor está estabelecendo a sua igreja. A maior arma das trevas não é a perseguição, mas é a apatia espiritual. Eu estava orando agora pela manhã e o Senhor estava me dizendo, demônios entram e saem, demônios têm liberdade, porque a igreja está apática, porque a igreja está irrelevante, a igreja está voando com uma asa só, que é a organização. A igreja está cada vez mais organizada, há cada vez mais assembleias deliberativas, cada vez mais conselhos, vamos nos reunir, mas a outra asa está morta e quebrada, porque a outra asa é a glória de Deus, é o organismo vivo. Se uma asa é organização, a outra é organismo, e está faltando o organismo vivo da igreja do Senhor ser estabelecida. Eu estou sendo uma voz profética sobre este lugar. As trevas não paralisam o reino, mas a inércia da igreja atrasa o avanço do reino. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre reino, igreja e glória. Você tem que viajar comigo. A primeira referência que Jesus faz sobre igreja, primeira vez que Jesus fala a respeito de igreja, isso está em Mateus capítulo 16. Jesus estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Essa cidade, na verdade, ela recebeu esse nome do tetrarca Filipe, filho de Herodes, o Grande, casado com a sua quinta esposa. Filipe quis homenagear. Filipe quis homenagear o César, dando o nome da cidade de Cesareia, dando o nome de César para a cidade. Porém, já havia uma cidade chamada Cesareia, que era Cesareia Marítima. Então ele vai lá e coloca o seu nome junto, ele fala Cesareia de Filipe. Dentro de um contexto de idolatria, idolatrando César e o seu próprio nome, se colocando no centro do lugar. Mas antes dessa cidade ser chamada Cesareia de Filipe, essa cidade era chamada de Pania. O nome dessa cidade antes de ser Cesareia de Filipe era Pania. Pania porque era uma referência, ou porque abrigava ali uma caverna, que era uma gruta, como se fosse assim dizer, de um deus que se chamava Pan. Então Pania é uma referência ao deus Pan. O deus Pan era um deus atormentador. Ele ficava nas florestas, a sua fisionomia era de metade homem, metade bode, ele tinha chifres. E ele saía da floresta para assustar os viajantes e mercadores que passavam. É justamente desta palavra Pan
que veio o nome pânico. A síndrome do pânico é oriunda desse deus Pan, dessa cidade chamada Pania. Era um lugar hostil, era um lugar assustador. Se as pessoas pudessem não passar por ali, elas não passavam por ali. E por que o pastor está falando isso, queridos? Por que o pastor está ministrando isso? Porque naquele tempo, na época de Jesus, aquele lugar era um portal, era um dos lugares mais espiritualmente carregado da região. Era um dos lugares mais hostil da região da Judéia, daquelas cidades circunvizinhas. Era um ambiente mais pesado espiritualmente. E daí eu comecei a ler esse texto e me saltou isso, porque é naquele lugar hostil, é naquele lugar difícil, é no meio de um ambiente de pânico, é no meio de um ambiente de treva, que o Senhor revela o mistério da sua igreja, e Ele afirma: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É nesse lugar difícil, hostil, de guerra, de pânico, de medo, que a igreja do Senhor é apresentada como igreja. Até aqui esse termo não existia. Igreja vem de eclésia, chamados para fora, para viver uma nova vida, para viver algo novo no Senhor. É neste lugar que o Senhor manifesta esse grande mistério. E é aqui que o Senhor levanta a sua igreja. E você vai começar a entender o que o pastor está falando. É nesse ambiente que Deus inaugura, Jesus inaugura esse termo, igreja. E Ele já está dando uma prévia do que a igreja viveria. Ele diz: olha, a igreja será plantada em lugares hostis, em lugares difíceis, lugares tenebrosos, em lugares de treva. A igreja será estabelecida lá, mas ele já garante também, previamente, dizendo: olha, nesses lugares onde a igreja será plantada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque sobre ela resplandece a glória do Senhor. A glória é glória. Nós temos perdido ao longo do tempo a influência da glória, o mover da glória, o manifestar da glória. Eu não venho aqui apenas para fazer denúncias proféticas e jogar no ventilador o diagnóstico da nossa igreja. Não. Eu venho aqui para trazer a resposta do Senhor para uma igreja que vai avançar nos próximos dias de uma forma sobrenatural e extraordinária, dissipando trevas e reinando sobre a luz do Senhor. Resplandecer significa brilhar intensamente. Há dois termos de glória na Bíblia. O primeiro termo é Shekinah, o segundo termo é Kavod. A Shekinah é a morada da glória, é a glória estática, permanente, é a presença de Deus. O Kavod é o peso da glória de Deus, então é a manifestação, é o impacto, é o dinamismo imediato da glória de Deus. Há esses dois termos aqui. Para você entender melhor, é como se a glória fosse a presença da glória, e o Kavod, a Shekinah fosse a presença da glória, e o Kavod fosse a glória de Deus manifestada. Para você entender um pouquinho mais, é como se fosse o amor e a caridade. O amor é o amor em sua essência, a caridade é o amor em movimento. Assim também é Shekinah em glória. Shekinah é a glória em sua essência. O Kavod é a glória de Deus manifestada, é a glória de Deus resplandecendo. Então a primeira coisa que temos que entender é que essa glória não é própria, essa luz não é própria, é um reflexo, é um resplandecer, é um brilho que vem de fora, toca em nós e através de nós vai abrindo portas, vai abrindo. O texto diz: olha, porque o verso 3:2 vai dizer, né? Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece a resplandecente do Senhor, e a glória de Deus já está brilhando sobre você.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que tem pastores de região aqui hostil. Eu sei que tem pastores aqui que lutam diariamente contra principados e potestades. Eu sei que tem pastores que enfrentam guerras. Eu sei que tem pastores aqui que em seus escritórios já foram afrontados diretamente pelo inimigo. Mas deixa eu dizer algo para você: quanto mais escuro for o ambiente, mais evidente pode ser a luz do Senhor. Quanto mais hostil for o ambiente, mais a glória do Senhor pode resplandecer. E o meu desejo aqui, a minha oração desde que eu saí de Araquari foi: Senhor, que a tua glória seja através daqueles pastores, ela seja, Senhor Deus, espalhada por todo o Rio Grande do Sul. Não porque somos alguma coisa, irmãos, mas porque temos entendimento, e quando o entendimento chega, as coisas do Senhor são liberadas. Nós não fomos chamados para sobreviver às trevas, irmãos. A igreja, me perdoe, irmão, eu entro nessa, eu tenho apanhado, o pregador apanha mais do que o auditório. Eu tenho dito para os pregadores que nós estamos discipulando lá na Soma, nós temos uns adolescentes, 13, 14 anos, que são enchapados lá da glória. E eles querem pregar. Aí um dia um chegou lá no culto de jovem, assim, eu fui obrigado a chamar ele depois no escritório. Ele chegou lá, subindo no púlpito, irmão, com o microfone na mão, dizendo: hoje vocês vão apanhar muito aqui. Eu falei: meu Deus do céu, cara. Mas ele dele mesmo, com os dois pés. Depois no final, eu fui obrigado a chamar ele. Eu falei: cara, deixa eu dizer uma coisa. Se você não se sentir mais miserável do que o auditório, você não pode pregar. O que é isso? Você acha que é alguma coisa, cara? Tu está mais quebrado do que o auditório que está pregando. Paulo diz assim, Timóteo 1,15: fiel é esta palavra, e diga-lhe de toda aceitação, que Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o maior. Então eu apanho muito mais do que vocês. Nós estamos aqui apanhando junto, amém ou não amém? Mas nós não fomos feitos para sobreviver às trevas, irmãos, e a igreja do Brasil tem sobrevivido. Dois termos muito grandes para a igreja do Brasil: primeiro, ela tem sobrevivido às trevas, e segundo, ela tem terceirizado a responsabilidade. Bolsonaro foi uma terceirização da igreja, da responsabilidade da igreja. Foi a igreja pensando que um homem podia resolver algum problema. A igreja está sobrevivendo, é como se as trevas estivessem sucumbindo à luz, e a igreja está sobrevivendo ao poder das trevas. Mas isso vai mudar, diga comigo, isso vai mudar. Nós não fomos chamados para sobreviver às trevas, nós fomos chamados para iluminar as trevas com a glória de Deus. E não precisa ser muito cientista e nem físico para saber isso, que onde há escuridão, se a luz chegar, as trevas não ficam. É verdade ou não é? Se você estiver num lugar de escuridão à noite, você chegar com uma lanterna, vai continuar escuro? Não vai. Não tem como treva ficar onde tem luz. Se nós estamos sofrendo é porque falta igreja em alguns lugares, falta o reino de Deus em alguns lugares, e nós temos que entender que a glória de Deus é o nosso habitat natural, irmãos. Nós temos vivido mutações e temos nos acostumado a viver em ambientes que não foi para nós. Nós fomos criados para viver no Éden do Senhor, na glória de Deus. Esse é o nosso habitat natural. O apóstolo Judá Bertelli, os caras perguntam para ele assim: tu vê anjo? Ele responde: tu não vê? Ele está dizendo: cara, isso é o habitat natural, é a glória, é o mover, é o sobrenatural. Esse é o meu ambiente natural. Fora disso, eu me sinto mal, eu me sinto como um peixe fora d'água. É justamente ali que está o governo e o poder da igreja, nas trevas. Uma igreja de quatro paredes, irmãos, não é relevante. O poder da igreja está nas trevas, quando ela vai avançando nas trevas. Amém ou não amém? Mas nós temos que entender o que é glória. Eu sou um pouco didático, porque eu não gosto de ministrar algo que o povo não entende. Eu sou muito racional no que diz respeito ao avivamento, no que diz respeito à manifestade de Deus, ao que diz respeito à operação de dons. Eu não ministro nada que o povo não entendeu. E nós temos que entender o que é glória. A glória é a terceira dimensão do sobrenatural. A glória é o ápice do sobrenatural, é a ponta do triângulo do sobrenatural.
As 3 dimensões do sobrenatural é fé, unção e glória. A fé é a maneira como nós entramos no sobrenatural. Através da fé você entra na dimensão sobrenatural. Através da unção você atua na dimensão sobrenatural. E através da glória você se torna participante do sobrenatural. A fé rompe. A fé rompe. A fé é que faz a transição do natural para o sobrenatural. Enquanto somos seres naturais, nós não entendemos esse tipo de coisa. Paulo ficou muito claro, Paulo é muito claro, o homem natural não entende, não compreende, não assimila o mundo espiritual, isso é claro. Não tem como explicar o mundo sobrenatural, não tem como explicar o mundo espiritual de forma natural. O homem natural não entende, não assimila, não adentra. Mas daí a grande pergunta que eu tenho, porque as pessoas querem romper, as pessoas querem entrar numa dimensão sobrenatural, as pessoas querem ser espirituais, porque nós somos seres espirituais, irmão. Nós somos mais espirituais do que naturais, nós somos mais espiritual do que matéria. Nós somos seres tricotômicos, não é verdade? Somos seres tricotômicos, Tessalonicenses 5:23, que todo o seu espírito, alma e corpo seja plenamente conservado até o glorioso dia da volta do Senhor. Então somos seres tricotômicos, temos espírito, temos alma e um corpo. Nós somos o espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. O corpo é apenas um veículo para nos mover nessa terra, porque a terra é do Senhor, os céus são do Senhor, Salmo 115, mas a terra é dos filhos dos homens. O Senhor deu a terra aos homens, e é o que dá legalidade na terra, é um corpo. Então nós precisamos do corpo, mas nós somos mais espirituais do que corporais, amém ou não amém? E quando nós queremos romper do natural para o espiritual, só existe uma porta, não existe outra porta. Não existe outra maneira de entrar no sobrenatural. Só se entra no sobrenatural através da fé. A fé é a porta de entrada para o mundo sobrenatural. E como a fé trabalha nisso, pastor? A fé ela trabalha em 3 pontos, de um pilar de 3 pontos. O primeiro pilar que a fé trabalha é que ela não obedece, ela não se prende, ela transpõe o tempo, o espaço e a matéria. Logo, a primeira ação da fé para nós entrarmos no sobrenatural, você está comigo? A primeira ação da fé para nós entrarmos no sobrenatural é romper o tempo, o espaço e a matéria. A fé vem para uma simples questão. A fé é uma coisa sobrenatural, é um dom do Espírito, é um fruto do Espírito, é um revestimento da armas do Espírito. A fé é incrível, a fé tem vários aspectos, mas no sobrenatural, a fé tem o papel de romper-nos do mundo natural para o mundo sobrenatural. A fé, ela vem, irmãos, para romper tempo, espaço e matéria. Então, o primeiro papel da fé é destruir a nossa racionalidade, é destruir a nossa razão, é nos levar para aquilo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que não se esperam. Fé é um fundamento invisível de uma certeza que não existe. Então não queira romper para o sobrenatural com intelectualidade, com racionalidade, você não vai conseguir, você não vai romper. Não tente explicar o sobrenatural, porque você não vai explicar. Então a fé, ela te autoriza a entrar no sobrenatural, e ela rompe tempo, espaço ou matéria. Ou seja, praticamente explicando para vocês, a fé não quer saber se dá ou não dá. A fé não quer saber se tem recurso ou não tem. A fé não quer saber se tem tempo ou não tem tempo. A fé não quer saber se a medicina concorda ou não concorda. A fé não se interessa se a ciência aprova ou não aprova. Para a fé não há impossível, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós entrarmos num ambiente sobrenatural, a primeira coisa que nós precisamos romper é a fé. Nós precisamos romper o tempo, o espaço ou a matéria. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e orar por cura,
e ficar na lógica da racionalidade. Não vai acontecer. Porque crescer um pé, crescer uma mão, uma pessoa enxergar, uma pessoa ouvir, não é explicável cientificamente, mas pela fé eu consigo romper o tempo, o espaço e a matéria. É aí que nasce, é aí que surge e é gerado os milagres criativos, porque só a glória pode fazer existir o que não existe, mas você entra através da fé. É através da fé que você rompe. Você está entendendo? Eu estive em Brasília no passado, e eu sentei numa cadeira, e uma cadeirante veio e sentou assim do meu lado, e naquela manhã nós estávamos numa manhã de glória, manifestar da glória ia acontecer. Daí eu cheguei para sentar naquele lugar, eu perguntei para a mulher que estava na cadeira de roda, eu perguntei, esse lugar está ocupado? Eu vi dores na alma dela, eu vi feridas na alma dela, ela falou assim, eu tenho um cara que precisa dessa cadeira. Eu falei, uau. Eu pensei, pelo jeito não está ocupado. Aí eu sentei. E daí, o apóstolo Maldonado estava pregando, e a glória de Deus se manifestou, e uma glória e tal, e nós estávamos na intercessão. E de repente, quando eu olhei, já estava a mulher correndo em cima do púlpito, assim, correndo em cima do púlpito. Eu falei, mas aquela mulher não é aquela cadeirante que estava aqui? Era, mas não é mais. Porque a glória de Deus tinha tocado a coluna dela, tinha tocado a vida dela, e ela já estava andando no Senhor. Essas coisas só acontecem no ambiente de glória, porque só a glória de Deus pode fazer isso. E a glória, eu já vou chegar na glória, né? A fé é o primeiro nível do sobrenatural. Você não vai fluir no sobrenatural, você não vai ver milagres, você não vai ver prodígios, você não vai ver maravilhas, você não vai ver as trevas sendo dissipadas, se você não romper o natural para o espiritual. E a fé é o que nos faz romper isso. Segundo nível do sobrenatural é a unção. E a unção, ela vem justamente para organizar as coisas, porque o mundo espiritual não é desorganizado, o mundo espiritual não é bagunçado. Deus não faz nada sem organizar as coisas. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, ou seja, havia caos sobre a terra, havia bagunça sobre a terra. E daí a Bíblia diz, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Deus primeiro organiza tudo, vai colocar as coisas no seu devido lugar, vai fazer o que precisa ser feito. A sua glória age, ele diz, haja isso é glória, haja aquilo e houve aquilo, haja aquilo e houve aquilo. Isso é manifestar a glória de Deus. No fim de tudo isso, a Bíblia vai dizer que ele olha para o homem e diz, crescei, multiplicai e dominai a terra. A unção vem para organizar. Deus não trabalha sem organização. Deus não multiplica nada que está desorganizado. Deus não manifesta nada que não esteja organizado. Então a unção, ela vem para organizar. A unção organiza, capacita, empodera. A unção é uma capacitação sobrenatural, é um revestimento sobrenatural, para nós atuarmos de forma sobrenatural, e o sobrenatural, ele lidera o natural, o sobrenatural governa o natural nunca irá governar o sobrenatural. Por isso muitas igrejas estão sobrevivendo às trevas, porque querem no mundo natural e nas técnicas humanas, governar aquilo que as trevas estão governando através do espiritual. Mas quando nós entendemos e abrimos os portais do Senhor para operarmos no nível sobrenatural, as trevas são dissipadas e a glória de Deus é manifestada. Amém? A unção empodera, a unção nos reveste, nos enche. Eu queria ser mais rápido, só Jesus. E Deus vai nos colocando a novos níveis de unção, a novos níveis de revestimento. E nós temos que entender que novos níveis de unção vão trazer consigo novos níveis de responsabilidade. Poder traz responsabilidade. Novos níveis de unção trarão consigo novos níveis de renúncia. Porque se a salvação é pela graça e não vem de vós, é dom gratuito de Deus, a unção é fruto de renúncia. A unção é fruto de fome, de desejo. A unção é fruto de busca. Quanto mais eu busco, mais unção o Senhor derrama sobre a minha vida. E sem unção, a unção é uma autorização para você
atuar no sobrenatural, você não pode atuar sem a unção. É por isso que Jesus na sinagoga, antes de começar seu ministério, ele diz: olha, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Havia unção sobre o Senhor, é uma capacitação, é uma liberação sobrenatural, é um favor, é uma bênção, é uma liberação de Deus para dizer: vai e faça. A unção é um respaldo de Deus para uma ação na terra. Então, com unção, vem novos níveis de responsabilidade. Novos níveis de unção carregam consigo novos níveis de renúncia. Novos níveis de unção trarão consigo novos níveis de entrega. Novos níveis de unção trarão consigo novos níveis de desertos. Porque eu não sei se você percebeu, mas os desertos da vida servem para nos esvaziar das nossas provisões, para receber o novo do Senhor. Então, a cada nível de unção que você entra, um novo deserto chega na sua vida. E nós precisamos entender isso. Primeiro você passa pela fé, depois você chega na unção e por fim é a glória. E a glória, irmão, é o mover de Deus, apesar de nós. Na unção você atua, e eu não tenho tempo para entrar, talvez um dia eu pregue mais profundo sobre esses 3 pontos. Sobre como receber unção, quais são as maneiras de atrair a unção, associação, honra. Então, na unção Deus usa você. Na unção você coloca as mãos. Na unção você impõe as mãos. Na unção você imparte. Você coloca a mão e você imparte aquilo que tem de você. Esse é um nível. É um nível que nós operamos. E esse nível nós temos liberação para isso. Então você que recebe uma unção, você não precisa perguntar para Deus: Senhor, você quer curar ela? Você quer curar ele? Não. Se tem uma unção sobre você, declara a cura em nome de Jesus, porque você foi autorizado a fazer isso. E são níveis. A unção está sobre você, você está liberado a fazer. Porém, há um nível em que o homem não pode fazer mais nada. Há um nível onde o homem se torna apenas um coadjuvante. E essa é a glória de Deus. A Bíblia diz que quando o templo de Salomão acabou e foi pronto, foi inaugurado, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo. E daí não precisou os músicos tocar, não precisou ninguém cantar, não precisou fazer nada, porque um ambiente de glória, irmão, a gente não precisa nem tocar nas pessoas. Eu estive numa conferência onde a glória de Deus se manifestou, e nós fomos trabalhando essa questão de dimensões espiritual, e quando chegou no último dia, que foi o mover da glória, nós fizemos ações de graça, estabelecemos o trono do Senhor, nós louvamos, dançamos, pulamos, nós saltamos a presença de Deus como Davi, e daí o trono do Senhor foi celebrado, e houve um momento em que a glória de Deus começou a descer de uma forma densa. A glória de Deus começou a descer de uma forma palpável. Então o apóstolo que estava ministrando falou: ninguém está autorizado a colocar a mão em ninguém, porque a partir de agora nós somos coadjuvantes e nós não temos nada a fazer aqui, porque a glória de Deus quer operar. E daí ele disse assim, foi tremendo, ele falou assim: irmãos, foi tremendo aquilo dali, eu não consegui ficar em pé. Ele disse assim, ó: a glória de Deus está tomando aquela arquibancada agora, e as pessoas estão sendo curadas neste momento, ninguém coloca a mão, porque a glória de Deus quer fazer. E cegos começaram a ver, surdos começaram a ouvir, paralíticos começaram a andar, sem ninguém tocar a mão, sem ninguém orar por ninguém, porque quando a glória de Deus manifesta, todo o poder das trevas, toda a maldição cai por terra, e a luz do Senhor começa a reinar, e a luz do Senhor começa a operar, e a luz do Senhor começa a trabalhar. E a palavra que eu tenho do Senhor para nós aqui no Rio Grande do Sul é: a glória do Senhor está resplandecendo sobre esse lugar, a glória do Senhor está sendo liberada sobre esse estado. Mas nós precisamos transicionar. E a palavra de Deus é: esqueça o que se foi. Isaías 43, 18. Esqueça o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. A glória do Senhor já foi liberada. A glória do Senhor já foi liberada. Levanta-te, levanta-se e resplandeça, porque a glória do Senhor já está liberada sobre você. Deixa eu partir por fim, que eu quero ministrar sobre a sua vida.
O reino de Deus só vai avançar através da glória. A glória de Deus é o mecanismo do avanço do reino de Deus. O verso 3 que nós lemos diz: as nações se encaminham para a sua luz. Diga comigo, a glória atrai. Assim como a luz, ela chega e domina as trevas, a glória de Deus, quando chega no ambiente, quando chega numa cidade, quando chega num lugar, ela atrai. As trevas são atraídas à luz do Senhor. Então o verso 3 diz assim, ó: as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando até agora? É muita coisa, né? A glória de Deus, ela libera. E nos últimos dias, quem está vivendo o profético e está entendendo o tempo, está percebendo que os últimos dias são dias de transferência. Os últimos dias são dias de transferência. Eu vou explicar sobre isso. Você vai entender o que é transferência quando eu falo que é transferência. A glória de Deus, ela libera a transferência. 3 transferências: transferência de poder, transferência de geografia e transferência de finanças. O Senhor mostrou para mim, mostrou para o Neto, que Deus está transicionando pessoas que se moviam de uma forma estratégica e que agora vão se mover através da glória. E Deus está liberando no mundo espiritual transferências de território, de governo e de finanças. Deixa eu explicar como é que isso acontece. Porque houve uma perda, tanto de riqueza, como de governo, como de geografia. E aonde aconteceu isso, pastor? Aconteceu isso no Éden. Fica comigo, preste atenção. A perda de governo, a perda de domínio, a perda de poder aconteceu no Éden. Entenda uma coisa: o pecado nunca foi o objetivo principal do diabo. O inimigo nunca teve como foco, objetivo principal, fazer Adão pecar, fazer Eva pecar. Não. A gente tem um equívoco de achar que esse era o objetivo do diabo. Não. Essa era a ferramenta do diabo. Essa foi a maneira do diabo tirar o poder e o governo de Adão. O diabo não vibrou quando Adão pecou. O diabo vibrou quando ele perdeu o governo. Porque como eu falei para vocês, Salmo 115, 16, diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Filhos dos homens aqui, letra minúscula. A terra não foi dada para o diabo. A Bíblia não diz o mundo jaz do maligno, a Bíblia diz o mundo jaz no maligno. O mundo está num sistema demoníaco, o mundo não é do sistema demoníaco. Então quando Adão peca, o diabo ele tira o governo, ele tira o poder do homem, ele assume o poder, ele assume o domínio, ele assume o território. Isso fica muito claro porque esse domínio, esse governo estava sobre o homem. Em Gênesis 1:26 a Bíblia diz, Deus disse, né? A Trindade fala, o Elohim fala: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Esse domínio, esse governo foi dado ao homem. Então o que o diabo faz no Éden é tirar o domínio, o governo, a posse do homem. Isso vai ficar muito claro na tentação de Jesus. Por quê? Porque em Lucas 4:5, o diabo fala para o Senhor. Então o diabo levou Jesus para o lugar mais alto, e no instante ele mostrou todos os reinos do mundo, e disse ao Senhor: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso foi-me entregue, e eu posso dar a quem eu quiser. O diabo fala isso para Jesus, e Jesus não contraria ele. O diabo diz isso para Jesus, Jesus concorda. Ele não aceita. Ele vai responder e dizer: adorar só o Senhor Deus e prestar culto somente a Ele. Ele não aceita a proposta do diabo, mas ele não discorda do que o diabo está falando.
O diabo mostra todos os reinos, o diabo mostra toda a geografia, o diabo mostra toda a riqueza, o diabo mostra todo o poder e diz: isso é tudo meu, porque foi entregue a mim. E foi entregue lá no Éden. Então o mundo está em treva porque ele está debaixo do domínio e do governo do diabo. Estou criando um tripé na tua cabeça, né? Só que Jesus veio para mudar esse cenário. Jesus veio para mudar essa situação. Jesus veio para mudar isso. Mateus capítulo 4, versículo 16 diz assim: o povo que vivia em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz do Senhor. O verso 17 diz: aí em diante Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí eu entendo uma coisa que nós precisamos entender: Jesus não veio para destruir o governo do diabo. Jesus não veio para isso. Quem destrona o diabo, quem destrona principados e potestades é a igreja. Jesus não veio para destronar o diabo, Jesus não veio para tirar o lugar do diabo, ele veio para implantar o reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não veio para destronar o diabo, ele veio para implantar o reino de Deus. Ele veio para implantar um outro reino. O diabo não tem reino, ele tem um império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz: porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O diabo tem um império, ele impera, ele é ditador, ele é acusador, ele é maligno, mas está o reino do Senhor. E então Jesus nos liberta do império das trevas e nos conduz para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele veio implantar um reino. Ele veio implantar um reino. O diabo pensou: ele vai me destronar, ele vai me tirar, ele vai me arrancar. Não, esse é o papel da igreja do Senhor Jesus. Ele deu poder e autoridade para a igreja sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todas as hostes espirituais da maldade. E a glória do Senhor é derramada sobre a igreja do Senhor Jesus, para que ela possa reinar aonde ela estiver. João 8,12 diz: olha, disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do Senhor. Então a primeira coisa que acontece em mim. Eu saio das trevas e vou para a luz. Quando Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 5, eu amo a epístola aos Efésios. Quando ele vai escrever Efésios capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer assim: no passado vocês eram trevas, hoje vocês são luz, portanto andem como filhos da luz. E o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. As trevas encobrem a terra, essa é a palavra de Isaías. Isaías vai dizer no verso 2, né? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente a luz do Senhor, e a glória do Senhor já está raiando sobre você. Deixa eu ir para o fim agora, e você precisa entender. Há um outro equívoco muito importante que você precisa entender para que a glória do Senhor se manifeste. Em todo o evangelho de Jesus, Jesus fala apenas duas vezes sobre igreja. Há apenas duas citações do Senhor sobre igreja. Mas há mais de 250 citações sobre o reino de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que a igreja não é o reino de Deus. A igreja é uma agência do reino de Deus, levantada por Cristo para a propagação do evangelho, para a propagação da glória de Deus. A igreja, ela não é o reino de Deus, ela é uma agência do reino de Deus. E uma coisa que a igreja esqueceu é que, por mais que a igreja seja a maior agência de propagação do reino de Deus, ela não é a única.
E é aí que impera a manifestação da glória de Deus. Porque a igreja, ela é a maior agência do reino de Deus, mas ela não é a única, porque a sua família é uma agência de propagação do reino de Deus. A sua empresa é uma agência de propagação do reino de Deus. A sua escola é uma agência da propagação do reino de Deus. As suas mídias sociais são agências de propagação do reino de Deus. A cultura é uma agência de propagação do reino de Deus. Mas o que a igreja tem feito? Tem entregado tudo isso para o diabo, como Adão entregou. Cultura é do diabo. Daí o diabo falou, não, tá bom, dá aqui para mim. Ah, beleza, obrigado. Mídia social é coisa do diabo. Você tem que abandonar isso. O diabo falou, opa, me dá lá, que eu vou fazer uma festa. Tudo que puder ser usado como ferramenta de propagação do reino de Deus tem que ser usado, irmão. Assim como a igreja tem que ser. A igreja não pode sobreviver às trevas. A igreja tem que agir das trevas. A igreja tem que avançar. Lembra que eu falei das transferências de riqueza, poder e finanças? É porque o trabalho da igreja não é fácil, irmão. E me desculpe, eu tenho tido vergonha da igreja brasileira. A igreja mundial, eu não conheço a igreja mundial, o pastor Hermes conhece muito mais do que eu. Eu tenho sentido vergonha da igreja contemporânea. Uma igreja irrelevante, uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja adormecida. Os territórios do diabo estão avançando cada dia. Nós temos que entender e não podemos esquecer que nós estamos em guerra. A igreja de Jesus é um exército que guerreia todos os dias. Efésios 6:10 vai dizer: quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares tenebrosos, nos lugares de treva, contra as forças espirituais do mal, na região celestial. Há uma guerra, nós estamos em guerra. E a palavra de Deus diz em Mateus 11:12: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus é tomado à força. Deus falou para nós lá em Araquari, Deus está falando o tempo todo com profetas diferentes, de lugares diferentes. Deus está dizendo: eu estou trazendo uma transferência de riqueza para vocês, transferência de geografia, transferência de poder. E eu comecei a entender sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto, e eu falei: é isso mesmo, Senhor. E como é que isso funciona? A geografia que é dominada pelo diabo, que está sob o governo dele, tem que ser tomada à força pelo povo de Deus. E isso nós temos que entender, gente, não é contra carne e sangue. Então eu ando marchando pelo meu bairro, eu vi que o pastor Leonardo faz isso também. Eu ando marchando lá dizendo: esse território é teu, Senhor. Esse território é teu, essa geografia te pertence. As leis do reino imperam sobre este lugar. A glória de Deus está sobre este lugar. Essa geografia não é do diabo. Essa geografia não é de demônios. Essa geografia não é de principados. Aqui o trono do Senhor está estabelecido. Aqui a glória do Senhor está estabelecida. Sabe por que Deus trouxe pessoas de toda a região do Rio Grande do Sul aqui? Porque você vai voltar para casa marchando e dizendo: aqui é o Senhor que reina. Essa geografia pertence ao Senhor. Essa geografia pertence ao Senhor. A bandeira do Evangelho, a bandeira do reino de Deus tem que ser instalada sobre a sua cidade, e você tem que ficar firme. Revestido de toda a armadura de Deus, para que vocês enfrentarem o diabo, e havendo feito isso, permanecer firme. Você está em guerra, não é hora de dormir. Eu tenho dito para os nossos empresários: ei, você tem que negociar como os filhos da luz. Vocês antes eram trevas, agora são filhos da luz. Se vocês negociam como os filhos da luz, essa dinheiro, essa finança não é de Deus, é do diabo. E Deus está fazendo, pastor Emerson, e Deus mostrou isso para nós, uma transferência de riqueza muito grande. Deus está tirando dinheiro das trevas, recursos das trevas, para que o reino de Deus seja avançado cada vez com mais força e com mais ímpeto.
Deus está transferindo riquezas do Rio Grande do Sul, das trevas para a luz. Quem crê nisso? Quem recebe isso? Sobre a sua cidade, em nome de Jesus, Deus está transferindo riqueza das trevas para a luz. Efésios capítulo 4, versículo 27, Deus está me lembrando aqui, a Bíblia diz assim, ó: não dei lugar ao diabo. Versículo 28, portanto quem roubava não roube mais, porque isso são práticas das trevas. O que Paulo está dizendo? Não dê lugar ao diabo, não dê geografia para ele, não dê espaço para ele. Toda vida que há uma má negociação nos business, nos negócios, toda vida que há uma falta de conduta cristã, toda vida que a igreja recua, nós estamos dando lugar para o diabo, nós estamos dando espaço para o diabo. Mas isso está mudando, porque a glória do Senhor já resplandeceu, e a terra que estava coberta de treva será cheia da glória, será cheia da glória do Senhor. O que o diabo tem feito nesses últimos dias, pastor? 2 Coríntios 4:4, eu estou acabando. Eu só ministro com entendimento, querido. Nos quais o Deus deste mundo, o diabo que impera nesse século, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Para quê, pastor? Qual é o propósito disso? O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. O Deus desse século, o Deus desse sistema, tem cegado entendimentos de muitos. Homens de negócio têm negociado da forma das trevas. Eu estive conversando com um empresário da nossa cidade agora, um homem muito bem financeiramente, e ele disse assim para mim, eu falei para ele, mano, tu paga os teus impostos certinho? Pastor, sabe como é que é, né? No Brasil a gente não sobrevive se fazer as coisas certinhas. Eu falei, no reino da luz também não. Teu dinheiro é das trevas, a tua empresa é das trevas. Capaz, pastor. Eu falei, mano, não dá para mim enfeitar não, não dá para mim maquiar isso não. Os teus negócios são das trevas, porque você negocia como as trevas, você age como as trevas, então os teus negócios não são do Senhor. E outra vez vereis a diferença do que serve e o que não serve, do que é justo e o que não é justo, do que é de Deus e o que não é de Deus, irmão. Não dá para brincar, é guerra. Talvez não foi isso que você queria ouvir hoje, mas eu quero que você leve esse avivamento para a sua cidade. É tempo de radicalizar. É tempo de radicalizar. É tempo de ser crente chato. Isso não é prática de cristão. Isso é treva. Você é um agente da luz. Para mim terminar, Lucas 10:19 diz assim, ó: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano algum. Eu termino dizendo, a glória, fala comigo, a glória nos reveste para que nenhum dano nos atinja. Se coloque de pé. O Senhor está dizendo que há transferências liberadas pelo Senhor. Há pessoas aqui que precisam de recurso. Há pessoas aqui que precisam de dinheiro, de finança mesmo, dinheiro, recurso. Há pessoas que foram colocadas em lugares hostis, lugares de guerra. E Deus está liberando para mim que haverá transferência de riqueza aqui. Deus tem colocado pessoas em lugares hostis.
Vem só, é filho e filha do pastor Valdemir? Vem só o filho e a filha do pastor Valdemir. Eu quero ministrar sobre a vida do pastor Guilherme e da sua esposa. Deus me mostrou a glória de Deus assim como uma capa sobre a vida de vocês. Deus tem colocado vocês num lugar hostil. E o seu ministério hoje transiciona. Nesse final de semana transicionou para um mover de rompimento. Você não vai andar mais. Você vai andar na nuvem de glória. Você não tem volta. Teu pai falou a verdade. Não tem volta, cara. A serra será tomada por uma glória de Deus. A serra será tomada pela glória de Deus através da sua vida. O seu louvor, ele passa de uma atmosfera de unção para uma atmosfera de glória. E Deus toma vocês dois nessa semana. Vocês vão gerar um DNA de glória. Vocês vão transferir um DNA de glória. Eu vejo um ministério apostólico sobre a sua vida. Eu vejo você estourando como uma espinha ou como um ovo que quebra, que não cabe mais aonde está. Eu vejo você, como é que se chama o nome? Não é explodindo, é implodindo, né? Eu vejo você rompendo de uma forma sobrenatural. Eu vejo você entrando numa nova dimensão. E eu quero te ministrar sobre a tua vida desde que chego aqui. E o Senhor disse, deixa para domingo de manhã, porque eu quero botar ele num outro nível de glória. Ir para outro nível, para uma outra dimensão. O Senhor hoje traz transferência sobre a sua vida. Há um tempo de liberação de finanças sobre você. Há um tempo de liberação de governo sobre você. Há um tempo de liberação de geografia sobre você. Nós temos que parar de achar que porque existe uma estátua de tal numa cidade, existe uma padroeira em outra, existe isso. Não, isso aqui é território do Senhor. Espiritualmente, eu vejo bandeiras do reino de Deus e do evangelho de Cristo sendo implantadas sobre esse lugar. É um novo tempo, é uma nova forma de pastorear, é uma nova forma de liderar. Eu não me preocupo com o que Deus está fazendo aqui, eu me alegro com o que Deus vai fazer daqui a alguns meses, porque vocês estão absorvendo isso. Vocês vão voltar para os seus lugares e vão começar a entender o que Deus está liberando nesse final de semana. Deus vai mudar a forma de pastoreio, Deus vai mudar a forma de plantio de igreja, Deus vai mudar formas de expansão, Deus vai mudar a forma de mentoria, Deus vai mudar a forma de estratégia, e isso vai acontecer. Há uma unção liberada, e lembra que eu falei? A unção organiza, a unção vai organizar coisas que você não faz ideia. A unção vai trazer um sobrenatural, um aceleramento. O que é o sobrenatural? É o natural acelerado. Deus vai trazer um aceleramento. Deus está agitando água sobre esse lugar. Isso não tem a ver conosco, não tem a ver com o que está acontecendo apenas aqui, porque o que está acontecendo aqui, Deus está trazendo outros moveres, acontecendo em outras denominações, em outros lugares, aqui do Rio Grande do Sul. Deus está fazendo algo acontecer que é maior do que nós, que é maior do que as nossas possibilidades, que é maior do que as nossas forças. Deus está rompendo sobre esse lugar. Então a palavra de Deus é: levanta-se e resplandeça. Levanta-se, o recurso já foi provido, já foi liberado, a glória do Senhor já resplandece. Levanta e resplandeça, porque a glória do Senhor já pairou sobre ti. Dos lugares mais hostis que você possa imaginar, dos lugares mais idólatras que você possa imaginar, nos lugares mais satânicos que você possa imaginar, nos lugares mais tenebrosos que você já pisou, Deus está ativando e liberando a sua glória através da sua igreja. E aonde a glória de Deus chega, tudo muda. As trevas não resistem à glória de Deus. Adoração. No ambiente de glória, anjos e homens exaltam a majestade de Deus. No ambiente de glória não é você quem faz é o Senhor. Mas eu quero ministrar sobre pessoas que querem romper. Eu não sei em que nível você está. Eu não sei em que nível você está. Talvez você ainda está no natural.
e você não tem entendido as coisas espirituais, porque o homem natural não compreende, não assimila, não entende as coisas espirituais. Talvez o que você precisa receber hoje é fé. Talvez o que você precisa hoje é fé para romper o sobrenatural, para entrar no sobrenatural. Talvez o tempo, o espaço e a matéria ainda te limitam. Talvez o tempo, o espaço e a matéria te travam na razão. Talvez você não consegue romper porque o tempo, o espaço e a matéria te limitam, te impossibilitam. Mas hoje, o Senhor te leva para um novo nível, onde você rompe, onde você se torna um agente de Deus. Eu quero ministrar sobre todos aqui uma unção. Todos os pastores titulares, pastores de regional que estão aqui, superintendentes que estão aqui, se você puder vir à frente nesse momento. Se você quer romper, apenas se você quer romper, apenas se você quer entrar no sobrenatural, você que é pastor titular de igreja, você que é pastor regional, você que possui uma superintendência, você que é um líder de igreja, um líder de região, um líder de pastores, eu quero fazer um ato profético com você. Eu quero sobre você nesta noite uma unção de unidade, uma unção que organiza, uma unção que capacita. Deus tem colocado sobre minha vida, pela misericórdia de Deus, esse jugo de regiões, de território. Deus tem me dado essa graça de ministrar sobre territórios, sobre regiões, sobre mapeamento territoriais, sobre a glória de Deus e o manifestar da glória de Deus sobre uma região. E o que eu quero fazer esta noite é impartir com vocês, meus amigos, o que o Senhor tem ministrado em meu coração. Essa unção que Deus tem liberado essa manhã, eu quero ministrar sobre a sua vida, para que você possa romper dentro do contexto de glória e viver novos tempos do Senhor e nova estratégia. Aleluia, 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 aleluia. Feche os teus olhos esta noite. Senhor, há corações disponíveis aqui. Há novidades para alguns, Pai. É um novo lugar para alguns. É uma nova maneira de pastorear, é uma nova maneira de viver, é uma nova maneira de fluir. Mas não tem uma outra maneira de agir neste território, em qualquer território do Brasil e do mundo, sem a Tua glória. A Tua glória nos empodera, ela nos possibilita viver coisas. Ela transfere riqueza, transfere poder, transfere geografia. Mas a unção é que nos coloca lá, Senhor. E às vezes nós queremos romper diretamente para o nível de glória, mas ainda não temos fé para acessar esse lugar. Ainda queremos racionalizar as coisas, ainda queremos explicar as coisas, ainda queremos entender as coisas. Sim, Pai, queremos com nossos conceitos e padrões humanos explicar aquilo que é inexplicável, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, são coisas que Deus tem preparado para os seus. Então, Senhor, rompe neste momento agora, Pai. Rompe neste momento agora, Senhor. Rompe neste momento agora, Senhor. Aquilo que está sendo gerado por Senhor há anos. Tem pessoas que estão gerando há 5, há 6, há 7, há 8 anos, Senhor. Este momento, há pessoas que estão gerando este momento em lágrimas, no monte. Tem pessoas que têm pedido por este momento. É um tempo de romper sobrenatural do Senhor. É um tempo de um novo óleo de Deus sendo derramado. É um tempo de uma nova unção sendo derramada sobre esse lugar. Uma unção que capacita, uma unção que empodera. Uma unção que capacita, uma unção que empodera, uma unção que destrava, uma unção que rompe, uma unção que quebra grilhões, uma unção que desata. Sim, em nome de Jesus, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção do Senhor, uma nova unção, 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 uma nova unção. Oh, Senhor,
cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu sou cadeia.